Bem-vindos a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar a divisão de polinómios. Para tal, vamos ter que começar por definir alguns conceitos base relativos a polinómios. O conceito de monómio, que tradicionalmente tem este aspecto, quer dizer, com incógnita, que não tem necessariamente de ser o x, podia ser um y ou um z. Nós aqui vamos lidar mais com este tipo de monómios, por exemplo, menos 3x ao cubo. Isto é um monómio. O grau deste monómio é grau 3, que é a potência de x. E este número aqui, este menos 3, é o coeficiente do monómio. Quando temos dois monómios de grau diferente a somar, dizemos que é um binómio. Se forem 3 é um trinómio. Se forem vários, quer dizer, a partir de 2, é considerado um polinómio. Quanto ao grau do polinómio, se é o maior dos graus dos seus monómios. Quando estamos a somar dois polinómios, o grau dessa soma é sempre menor ou igual do que o maior dos dois graus. Porque reparem que pode acontecer uma situação como esta. Mais 3x. Este é o primeiro polinómio. Se nós somarmos com um polinómio assim, como estes dois são simétricos, acabamos por ficar com um polinómio que tem grau inferior ao grau dos dois. Quer dizer, não tem necessariamente que ter o grau igual ou maior dos graus dos polinómios envolvidos. Depende muito da maneira como os monómios de maior grau se anulam ou não, como aconteceu, por exemplo, aqui neste caso, que os monómios de maior grau se anulavam. Ora, quanto ao produto, aí o produto acontece sempre a mesma coisa. Se estivermos a multiplicar dois polinómios, então o grau do produto é sempre igual à soma dos graus dos dois polinómios iniciais. Portanto, ao contrário do que acontecia com a soma ou com a subtração, que pode acontecer este anulamento de monómios, no caso do produto isso não acontece. Por exemplo, vamos pegar neste e multiplicá-lo por este. E o que vai acontecer, e se vocês tentarem fazer a propriedade distributiva, é que o grau do polinómio resultante vai ter que ser igual à soma dos graus destes dois polinómios, que será de grau 4, e vem desta primeira multiplicação aqui do x ao cubo pelo 3x, que dá 3x à quarta, e este é o maior grau que se consegue obter neste produto. Ora, eu tenho aqui no resumo a explicação detalhada da divisão inteira de polinómios, mas achei que faria mais sentido até passarmos já para a parte prática e tentarmos fazer já através daquele algoritmo da divisão de polinómios, fazer a divisão entre este polinómio aqui e este. Vamos ver como é que isto pode ser feito. Portanto, podemos começar quase como na primária, não é? Colocamos aqui o nosso dividendo e aqui o nosso divisor, quase como se fazia na escola primária. Se por acaso não existisse aqui o grau 2, por exemplo, imaginem que este monómio aqui não fazia parte do nosso dividendo, então convém colocar aqui ou um espaço, por uma questão de organização, ou então há quem coloque mesmo 0x ao quadrado, está bem? Qualquer uma das duas são válidas. Ora, como é que este algoritmo funciona? Como é que todo este processo funciona? Dividimos o maior grau deste lado com o maior grau deste. Portanto, x ao cubo, dividimos por x, que vai dar x ao quadrado. E colocamos aqui no espaço para o quociente. Este vai ser o nosso quociente. E agora multiplicamos este x ao quadrado pelos dois monómios que aparecem aqui e sempre que passarmos para o outro lado temos que trocar o sinal. E aqui é onde o pessoal às vezes se esquece um bocadinho, às vezes esquecem-se de trocar o sinal. Tenham alguma atenção com isto, está bem? Portanto, x ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. Quando vamos para este lado, troca de sinal e fica mais 3x ao quadrado. E reparem que eu coloquei-o nesta coluna aqui, portanto, por baixo do x ao quadrado. Aqui a mesma coisa. Fica menos x ao cubo, porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E agora somamos estes dois monómios. E acontece sempre isto. Os primeiros dois anulam-se sempre. Por acaso, por coincidência, os segundos também. Ficamos com isto. Ainda dá para repetirmos o processo. Portanto, agora este processo de dividir o maior grau deste lado com o maior grau do divisor vai-se repetindo enquanto for possível. Portanto, ainda é possível fazê-lo. Podemos dividir o 2x por x. Corta, corta. Dá 2. E agora voltamos a fazer a multiplicação. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Passa para este lado, dá mais 6. Aqui dá menos 2x. E, mais uma vez, a soma destes dois monómios vai fazer com que, destes dois polinómios, vai fazer com que os primeiros monómios se anulem e o resto está feito. Está bem? Portanto, este último valor que aparece aqui é o resto. Ou seja, acabamos de determinar qual é o quociente, x ao quadrado mais 2, e qual é o resto desta divisão do x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1 por x menos 3. Ok, só algumas observações, e aqui voltando novamente ao resumo.
Recordem ainda do décimo ano, da primária, que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Portanto, neste nosso caso particular, neste nosso exercício, este dividendo aqui há de ser igual a este vezes este mais este. Façam a experiência. Tentem multiplicar o x menos 3 com o x ao quadrado mais 2 e somar-lhe 7 e vão ver que o resultado final há de ser este x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Ou então, também podemos utilizar uma expressão que acaba por ser um tudo ou nada equivalente a esta. Aliás, se vocês dividirem tudo pelo divisor, reparem que se eu pegar nesta expressão e dividir tudo pelo divisor, deste lado pelo divisor, deste lado pelo divisor e deste lado pelo divisor, o que acontece é que estes dois divisores cortam e fica dividendo sobre divisor igual ao quociente que fica sozinho, está bem? Porque os divisores cortaram, mais o resto sobre o divisor, ok? Relativamente aos graus, o que é que acontece? A soma dos graus do divisor com o quociente é sempre igual ao grau dividendo. Vamos ao nosso exemplo. O grau do quociente é 2, o grau do divisor é 1 e o grau do dividendo é 3. Lá está, confirma-se que a soma do grau deste, que é 2, com o grau deste, que é 1, dá o grau deste, que é 3. Relativamente ao resto, o resto tem sempre grau inferior ao grau do divisor. Atenção que a diferença não tem necessariamente que ser de 1, como aconteceu neste caso, aqui o resto tem grau 0, e o nosso divisor tem grau 1. O que acontece neste caso é que a diferença entre os graus é de 1, mas pode ser maior, está bem? Nunca pode, por exemplo, o resto ter grau 1 como está aqui no nosso divisor. Portanto, os graus, há esta relação em que o grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. Ok? Portanto, uma última observação antes de passarmos à regra de Ruffini é que um polinómio diz-se que é divisível por b de x se o resto da divisão, um polinómio a de x é divisível por b de x, se o resto da divisão for igual a zero. Por exemplo, no nosso caso, este polinómio aqui não é divisível por x menos 3 porque o resto não deu zero. Caso o resto desse zero, então aí sim teríamos uma situação em que o polinómio x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1 seria divisível por x menos 3. Vamos passar para a regra de Ruffini. E mais uma vez, em vez de estarmos a correr o resumo e ver o exemplo que é que está no resumo, vamos mesmo resolver um exercício com isto e voltamos ao nosso exercício de há pouco. Portanto, como é que funciona a regra de Ruffini? Puxando aqui um bocadinho para baixo, colocam-se aqui os coeficientes de todos os monómios do dividendo por ordem. 1, menos 3, 2 e 1. Mais uma vez, se algum dos monómios, se algum dos graus não existisse, tínhamos que meter um zero. Colocamos aqui deste lado a regra de Ruffini, nós queremos dividir por x menos 3, temos que colocar aqui deste lado o inverso deste número, está bem? Portanto, colocamos aqui o 3. E agora é só fazer o seguinte. Primeiro o número cai, multiplicamos o 3 pelo 1, dá 3, somamos estes, dá 0, multiplicamos, dá 0, somamos, dá 2, multiplicamos, dá 6, somamos, dá 7. Este 7 é o nosso resto, que coincide com o resto há pouco. E este aqui vai ser o nosso quociente. Como é que a gente pode fazer este quociente? Como é que a gente tira a mesma expressão do quociente? Ora, há duas maneiras. Há alunos que sabem que como o grau na regra de Ruffini, o grau desce uma unidade, o grau do dividendo desce uma unidade, então isto vai ter que ter grau 2. Então ficaria 1x ao quadrado mais 0x mais 2. Ou seja, simplesmente x ao quadrado mais 2. Para quem não se dá bem com esta regra, eu aconselho a ler da direita para a esquerda. Então este é o termo independente, este vai ter grau 1 e este vai ter grau 2. Maneira também fácil de construir o quociente nesta situação. E reparem que coincide com o resultado que nós obtivemos há pouco, está bem? Tinha que ser. Não podia ser de outra forma. Ora, vamos a mais algumas observações, ainda relativamente à regra de Ruffini. Portanto, a regra de Ruffini normalmente é para fazermos divisões do género de x mais 1, x menos 3, x mais 4. Mas o que é que acontece se aparecerem, por exemplo, divisores deste género? 2x menos 6. Ora, então, o meu conselho nesta situação é colocarmos aqui o 2 em evidência e ficamos com 2x menos 3 e o número que vai entrar na regra de Ruffini é este aqui, é o 3 que aqui está. O que é que vai acontecer? O resto que se obtém nessa regra de Ruffini é o mesmo, portanto é o resto da divisão, só o quociente é que vamos ter que lhe fazer uma pequena alteração, que é dividi-lo por este número que aqui está. Portanto, nesta situação, estávamos a dividir este por este.
O nosso resto deu 22, quer dizer que o resto da divisão que se pretende é mesmo 22. Quanto ao quociente, ele não vai ser 3x mais 5 como dá aqui. Não, vai ser 3x a dividir por 2 mais 5 a dividir por 2. Está bem? Que é o número que se colocou em evidência aqui. Acho que é a maneira mais fácil de utilizar a regra de Ruffini nesta situação. Última observação da aula de hoje é sobre o método dos coeficientes indeterminados, que é um processo alternativo para fazer a divisão. Eu vou, se calhar, desta vez, olhar mesmo para o nosso exemplo. Pretende-se fazer com o método dos coeficientes indeterminados a divisão de x ao cubo menos x ao quadrado mais 4x mais 3 por 2x menos 4. Como é que isto pode ser feito? Bom, sabe-se que o quociente vai ter que ter necessariamente grau 2. Então, colocamos aqui um quociente com grau 2. O resto da divisão, nesta situação, o resto desta divisão vai ter que ter grau 0 ou grau inferior. Não é? Portanto, aqui o grau inferior seria não ter grau nenhum, ser o polinómio nulo. Ora, neste caso, o nosso resto terá este aspecto, está bem? D terá grau 0 ou então será mesmo igual a 0. Ou seja, utilizando aquela expressão do... Deixem-me já agora só aqui buscar as duas expressões. Do dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Colocamos aqui o dividendo, aqui o divisor e agora o quociente e o resto que foram considerados no passo anterior. Fazem-se as propriedades distributivas, foi o que se fez aqui, todas as multiplicações. Organizamos essa propriedade distributiva juntamente com o resto por ordem de grau. Portanto, está aqui o grau 3, está aqui o grau 2, que vem destes dois aqui. Está aqui o grau 1, que vem destes dois aqui. E está aqui o de grau 0. Também podia estar entre parênteses, mas deixei assim. E agora é só uma questão de comparação. Porque o que tem grau 3 deste lado, ou melhor, o coeficiente de grau 3 deste lado, que é o 1, vai ter que ser igual ao 2a. Estão a ver? O que tem grau 2 deste lado, que é o menos 1, vai ter que ser igual a 2b menos 4a. O que tem grau 1 deste lado, que é o 4, vai ter que ser igual a 2c menos 4b. Por isso é que a organização aqui é importante. E o 3 vai ter que ser igual a menos 4c mais d. E agora resolve-se este sistema. Eu sei que tem 4 incógnitas, mas não é nada complicado de resolver. Por exemplo, aqui é só passar o 2 a dividir e o a dá um meio. Depois, substituindo aqui este a por um meio, também se consegue calcular o b. Com o b também se consegue calcular o c. E com o c também se consegue calcular o d. Portanto, é tudo muito encadeado. E, aliás, se vocês tentarem resolver isto nesta direção, se quiseres agora fazer uma pausazinha no vídeo para tentar chegar a estes resultados, vais ver que vai bater tudo certo, está bem? Portanto, e depois de obtermos estes coeficientes todos, ficamos com a expressão para o quociente, 1 meio de x ao quadrado, 1 meio de x e 3, e para o resto também. Está bem? Mas os algoritmos parecem a mim ser um bocadinho mais eficazes, um bocadinho mais rápidos. Então, por exemplo, este até se poderia ter feito com o Ruffini. Portanto, deixem-me cá ver. O Ruffini aqui ficaria 1, menos 1, 4 e 3. Como aqui está 2x menos 4, isto podia estar 2x menos 2. E colocamos aqui um 2. Cai o número, multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica e soma. Portanto, o resto dá 15. E agora o meu quociente como é que vai ficar? O quociente desta divisão daria 1x ao quadrado mais 1x mais 6. Mas recordem que eu tenho que dividir isto por 2. Foi aquilo que vimos há pouco. Portanto, fica x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 2 mais 3. E o resto dá 15. Se eu agora puxar aqui um bocadinho para baixo, x ao quadrado sobre 2 mais 1 meio de x, que é x sobre 2, mais 3, e o resto dá 15. É um bocadinho mais rápido fazer com o Ruffini, não é? Mas pode haver perguntas em que o professor peça mesmo, especificamente, para fazer com métodos coeficientes indeterminados, está bem? Pronto. E com isto concluímos a videoaula de divisão. Na próxima videoaula iremos falar um bocadinho sobre o teorema do resto e sobre a fatorização de polinómios. Fica bem.